Você acredita em possessão demoníaca? Bom, ao decorrer da história da humanidade, inúmeros relatos de possessão foram divulgados, muitos dos quais terminam na morte violenta da pessoa ou em um exorcismo sancionado pela igreja, que seria uma expulsão forçada do demônio de volta ao mundo dos mortos. A voz demoníaca, a força sobrenatural e o olhar perturbador de um possuído podem marcar nossas vidas para sempre, como é o caso do incrível filme Exorcista de 1973. Mas quem presenciou afirma que estar frente a frente com o demônio pode escurecer sua vida para sempre. E no vídeo de hoje você vai conhecer 4 casos de exorcismo extremamente assustadores. Mas se você é um puta de um curioso casca grossa, se inscreve aqui no canal que vai falar de coisas sinistras, de curiosidades sobre séries, enfim. Se inscreve aqui porque esse canal vai ter muito conteúdo interessante em 2021 e você não pode ficar fora dessa, hein? Fechou? Número 4. A família Perron. Em 1971, a família Perron se mudou para uma nova casa na zona rural de Burwell, e eles construíram uma enorme fazenda no século XVIII. Seria o início de uma nova vida para Carolyn e Roger Perron e suas 5 filhas, Nancy, Cynthia, Christine, April e Andrea Perron. E foi, mas não da maneira que eles esperavam. Depois de apenas algumas noites na casa nova, Carolyn, a mãe das crianças, acordou com o espectro de uma velha pendurada pelo pescoço no teto de seu quarto. Ao longo das semanas seguintes, sons estranhos aconteciam no porão da casa, portas se abriam e fechavam frequentemente, a comida tinha gosto de sangue. Esse foi o filme de terror que os Perron suportaram por semanas, até que eles não conseguiram aguentar mais e decidiram pedir ajuda de investigadores paranormais. E foi daí que a família descobriu que uma bruxa do século XVIII supostamente sacrificou seu próprio filho a Satanás, abriu a casa para o diabo e depois se enforcou. Os Perron passaram a acreditar que o fantasma da bruxa e outros fantasmas estavam assombrando o lugar. Uma das filhas, Andrea, agora com 50 anos de idade, ainda afirma que a história é completamente verídica e que sua mãe até ficou possuída em um momento. Ela diz: "A única vez que fiquei realmente apavorada naquela casa foi na noite em que pensei ter visto minha mãe morrer. Ela falou com uma voz que nunca tinha ouvido antes e uma força que não era deste mundo." Essa história deve parecer familiar para muitos de vocês. E sim, ela é, porque The Conjuring, ou Invocação do Mal, se inspirou nela. Esses investigadores que eu mencionei eram Ed e Lorraine Warren. Mas o filme não conta toda a história. Depois que a Sra. Perron foi possuída, a família ainda ficou na casa por mais de 9 anos e meio que aprendeu a conviver com os espíritos. Número 3. George Lukins. Apelidado de Yaton Demoniac pela imprensa britânica, George Lukins afirmou estar possuído por 7 demônios que só podiam ser expulsos por 7 sacerdotes. E o seu exorcismo se tornou um dos relatos mais arrepiantes do século XVIII. A possessão de Lukins começou a ser notada quando uma mulher chamada Sarah Barber enviou uma carta a um padre local, implorando que ele fosse dar uma olhada em seu amigo de infância. Nos últimos 18 anos, dizia a carta, Lukins se decompôs tanto mentalmente quanto fisicamente, está tendo convulsões frequentemente, rosnando para as pessoas ao seu redor. Com o passar dos anos, os ataques foram piorando e assumindo um tom sobrenatural. Ele declara com voz estrondosa que é o diabo. Ele convoca certas pessoas devotas à sua vontade e as manda torturar outras pessoas com todos os meios diabólicos em seu nome. Em 13 de junho de 1778, 7 sacerdotes então começaram um longo exorcismo no templo Chart em Bristol, na Inglaterra. Quando os padres iniciaram o exorcismo,
Luckins teve um ataque violento, latindo e urrando para os homens antes de gritar que seu tormento a George Luckins seria 1000 vezes pior por tentarem uma coisa tão estúpida quanto um exorcismo. Após essa explosão, Luckins adotou 7 personalidades demoníacas e no final gritou que era o próprio diabo. Dizem que os demônios foram mandados de volta para o inferno, mas você há de concordar comigo que esse é um caso extremamente assustador. Número 2. Julia. Em 2008, Dr. Richard Gallagher, psiquiatra e membro do Instituto Psicanalítico da Universidade de Colômbia, teve uma oportunidade única. Um bispo pediu a ele que fizesse uma avaliação psiquiátrica de uma mulher que afirmava ter sido atacada por demônios. E suas experiências, que publicou na New Oxford Review, foram tanto quanto surpreendentes. Durante suas pesquisas, a quem ele deu o pseudônimo de Julia para proteger sua identidade, se mostrou completamente normal, sem mudanças de temperamento agressivo ou coisas do tipo, mas era nos intervalos aleatórios que ela costumava se revelar. Julia entrava em um breve estado de transe seguido de uma raiva incontrolável, durante a qual ela começava a gritar com Gallagher e o padre assistente: "Vá embora, seus idiotas! Deixa em paz!" Em um momento, objetos caíram das prateleiras da sala e Julia começou a tremer violentamente. Mas como um interruptor de luz, ela voltava ao normal sem nenhuma memória disso. Que intrigante, não é? Ah, isso foi o suficiente para deixar Gallagher de cabelo em pé e decidir pela realização de um exorcismo, ao qual ele também compareceu. Quando o ritual começou, Julia gritou e praguejou novamente contra todos os padres no local, às vezes em latim e às vezes em espanhol. Para vocês terem ideia da força dessa mulher, foram necessários 3 homens para segurarem ela em uma cadeira enquanto a mesma se remexia, lutava para sair dali. E ela gritou de dor ao ser borrifada com água benta. Dizem que ela também levitou 15 centímetros do chão por meia hora, mas isso a gente nunca vai saber com certeza. Número 1. A possessão do jovem Robert Manhai. Robert Manhai era um adolescente de 14 anos e, como qualquer amante de terror, adorava brincar com coisas assustadoras, como um tabuleiro Ouija que ganhou de uma tia. Esse tabuleiro é famoso por ser um intermediário entre o mundo real e o espiritual. Ele é usado para falar com espíritos. Esse caso aconteceu em 1949 e inspirou o clássico Exorcista de 1973. Acontece que após a morte de sua tia, Rob começou a apresentar comportamentos estranhos que assustaram a sua família. Mas, com o tempo, o que parecia ser apenas um momento de luto se transformou em uma verdadeira possessão, com gritos e gargalhadas diabólicas e sessões de exorcismo aterrorizantes. A Dark Side Books trouxe o caso do jovem Robin com o livro O Exorcismo, de Thomas B. Allen. Esse livro conta detalhes das sessões e do sofrimento que o garotinho passou na tentativa de conseguir expulsar o demônio do seu corpo. O autor teve acesso a anotações de um dos padres que participavam das sessões, e o livro é considerado pela Igreja Católica como um dos mais completos relatos de um exorcismo existente. Se você se interessa por coisas assustadoras, recomendo muito esse livro, porque ele tem o voto de fidelidade da Igreja Católica. Só isso, né? O exorcismo é realmente muito interessante, é assustador e é misterioso ao mesmo tempo. Tanto que existem poucos padres exorcistas ao redor do mundo. Se exige um grande preparo e, além disso, para que se aconteça um exorcismo, é preciso da aprovação do Vaticano. Isso levanta uma questão. Para que essas sessões tenham acontecido, o quão assustador e cruel essas possessões devem ter sido, hein? Como deve ser estar frente a frente com um demônio malandro, sagaz e debochado? Bom, por mais que eu goste de terror, eu não sei vocês, mas pelo menos eu não tenho vontade de descobrir. Mas eu quero saber de vocês aí.
Qual desses casos vocês mais acharam assustador? Comenta aqui, eu quero muito saber a sua opinião, ela é importantíssima pra mim. Curtiu o vídeo? Não deixe de deixar o seu joinha, vai ajudar muita gente a continuar trazendo temas interessantes. E se você é um curioso, não perde tempo não, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para o YouTube te entregar sempre todos os vídeos que eu lançar aqui, vem fazer parte da nossa comunidade de curiosos. Não esquece de deixar também sugestões para vídeos novos, eu vou pegar as melhores sugestões de vocês e trazer em vídeos, tá? Até a próxima, fui!